Por que será que a gente fala My birthday is in June, mas The party is on the weekend, at 7 p.m.? Por que I swim on Mondays and Wednesdays, in the morning and at night? Por que the book's on the table, but the pencils are in the case? Se você algum dia já teve problemas com as preposições in, on e at, congratulations, você é igual a 99% das pessoas. Essas três palavrinhas pequenininhas são o terror de muita gente. E isso é verdade principalmente se a gente tenta decorar todos os usos dessas preposições aleatoriamente, sem tentar entender a lógica que existe por trás delas. E sim, você não ouviu errado, lógica. Existe uma certa lógica por trás do uso dessas palavras. É uma lógica meio confusa, com várias exceções e casos peculiares, mas ela existe. E nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês como que a gente faz para entender essas palavras corretamente. This will not be easy. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente vai primeiro lembrar de uma ideia do nosso querido Albert Einstein e falar do espaço-tempo. Não que in, on e at tenham a ver com física, não é isso. É porque a gente divide o estudo dessas três preposições em duas categorias diferentes. In, on e at como prepositions of time e como prepositions of place, ou space. E isso é muito importante, porque as dicas que a gente vai ver e que valem para uma dessas categorias são diferentes das que valem para outra, ok? Então, só porque eu vou dar algumas explicações que ajudam a entender in, on e at no contexto de espaço, por exemplo, não significa que a gente pode aplicar a mesma coisa na hora de entender essas prepositions no contexto de tempo, beleza? Mas enfim, vamos começar de algum lugar, né? Que tal então por in, on e at no contexto de tempo? Ou seja, as prepositions of time. Os nossos amigos do Egito Antigo vão nos ajudar a resolver esse mistério, porque eles já inventaram o que a gente vai usar para entender essas prepositions milênios atrás. Então, quando a gente vai falando sobre prepositions of time, a gente vai pensar em uma pirâmide, com at bem pequenininho no topo, on no meio e in na base, bem maior. Mas por quê? Bom, vamos pensar em períodos de tempo. Qual que é o período de tempo mais longo que você consegue pensar, no qual algo pode ter acontecido? Vamos pensar em séculos e milênios, por exemplo. A gente vai colocar séculos e milênios aqui. Brazil was found by Cabral in the 15th century. We are in the third millennium. Beleza, depois de séculos, qual o próximo período? Décadas, talvez? Pois é, colocamos décadas aqui também. Lembrando que décadas em inglês são expressadas da seguinte forma. The Beatles were created in the 60s. Depois disso temos anos, que ainda vai aqui. I was born in 1995. E por fim, meses. My birthday is in March. Então a ideia dessa nossa pirâmide é indicar que in, on e at representam diferentes períodos de tempo, sendo in usado para os períodos maiores e on e at para os restantes. E o que vem depois de meses e usamos regularmente? Bom, podemos pensar em dias. E aqui entra o on. On é usado para tudo que é relacionado com o período de tempo de um dia inteiro. Bom, primeiro, estamos falando dos dias da semana em si. My English class is on Monday, we are traveling on Friday and we come back on Wednesday. Mas também com feriados e datas comemorativas no geral, a gente também usa on. Afinal, se tratam de dias específicos. My relatives are coming on Thanksgiving. E extrapolando isso, também usamos on para dias do mês em geral. Classes start on the 5th of the month. I have a presentation on July 20th. E o at? Bom, se a gente pensar em algo que seja menor que um dia, podemos pensar em horas. E o at é usado para tudo que tem a ver com horas. Let's meet at 10:30. The show begins at 11:30. I usually have lunch at noon. Então, colocando de outra forma, nós temos at para tudo que tem a ver com horas, on para tudo que tem a ver com dias inteiros e in para outros períodos de tempo que sejam maiores que um dia. Mas antes de a gente seguir para as prepositions of place, deixa eu só mencionar algumas exceçõezinhas e casos peculiares que a gente tem. O primeiro deles tem a ver com períodos do dia, tipo manhã, tarde e noite. Apesar de usarmos on para nos referirmos a dias inteiros, para períodos usamos in. I have classes in the morning. In the evening we have dinner. A não ser quando estamos falando de night, que aí é at. I usually concentrate better at night. E não me pergunta por que isso acontece. Eu também não sei. Coisas do inglês. O outro caso tem a ver com situações em que a gente fala coisas como em 2 horas, em 3 minutos, e etc. Nesse caso aqui a gente vai usar in. I leave the job in 2 hours. The show starts in 15 minutes. Mesmo horas normalmente sendo usadas com at, nesse contexto a gente usa in. E por fim, só um adendo sobre duas expressões que também existem no português, que é quando a gente fala na hora e em tempo. Ou seja, por exemplo, eu cheguei na hora da festa e eu cheguei em tempo para ver o começo do filme.
Nessas duas expressões, nós utilizamos on time e in time em inglês, respectivamente. Ou seja, então eu vou falar I arrived on time e I arrived in time to see the beginning of the movie. Então, no fim das contas, a nossa pirâmide do tempo fica mais ou menos assim. Ufa, eu acho que a gente conseguiu chegar no final das prepositions of time. Bem simples, né? Então agora vamos lá para as prepositions of place ou space. E nesse caso aqui eu acho que ela segue uma lógica um pouquinho mais consistente do que as prepositions of time, pelo menos no caso de in e on. Então vamos começar por elas. Infelizmente, a nossa analogia da pirâmide não vai funcionar mais aqui. Ao invés disso, a gente vai pensar em caixinhas e superfícies. Eu quero dizer isso aqui. Vamos começar pelo in. O in está dentro da caixinha porque é exatamente isso que ele representa, uma coisa dentro de outra. A gente pode inclusive substituir a palavra in por inside em muitos contextos. Então, se algo ou alguém está dentro de algum lugar, via de regra a gente usa in. E disso decorre uma série de usos para in, como por exemplo, países, cidades, bairros e locais em geral. We live in Brazil. There's a concert in my city this week. He works in a restaurant. Se a gente pensar que, de certa maneira, nós estamos dentro dessas coisas, por exemplo, dentro do Brasil, dentro da cidade, etc., faz sentido. Já com on, a gente vai pensar na ideia de superfície. On representa, grosso modo, que uma coisa está na superfície de outra coisa. Essa superfície pode ser tanto horizontal quanto vertical. Se for horizontal, podemos dizer que algo está sobre outra coisa. The book's on the table. Se a gente fala the book is in the table, isso significaria que o livro está dentro da mesa. Se a superfície for vertical, nós não temos uma palavra específica em português para isso, mas em inglês diríamos the picture is on the wall. Aqui rola um pouco de confusão, justamente porque não existe diferenciação em português. A pintura está na caixa, a pintura está na parede. The picture is in the box, the picture is on the wall. E daí que vem os usos de on para ruas, avenidas e coisas relacionadas a trânsito em geral. Se a gente pensar que quando a gente está falando a escola fica na rua tal, estamos dizendo sobre a rua tal. Então, em inglês, fica the school is on Park Street. Tá, beleza, mas e o at? Bom, o at é um pouquinho diferente. O at concebe alguma coisa como um ponto de localização no espaço. Mas como assim? Bom, imagina um Google Maps da vida. Se eu coloco um pontinho de localização em tal lugar, significa que é ali que eu tô, ou que ali é o meu destino, certo? É exatamente isso que é o at. O at não significa propriamente que algo está dentro de algum lugar, nem sobre algum lugar, nem nada do tipo, e sim apenas localizado em tal lugar. Então se eu falo I'm at the restaurant, eu estou querendo dizer que eu estou localizado no restaurante. I'm at home, my sister is at work, let's eat at McDonald's, etc. E é daí que vem a dica bem comum de que a gente usa at para lugares específicos e ou nomeados. Pessoal, por favor, comentem e se inscrevam no canal se vocês gostaram desse vídeo e dessas dicas para entender as prepositions, tá? Eu quero saber principalmente se vocês já tiveram problemas com essas palavras do inglês, porque se vocês forem iguais aos meus alunos, então com certeza sim. Mas por hoje é isso, bye bye!